Bom, então vamos lá. Bom, a gente estava vendo como é que funciona a questão de controle de código, gerenciamento de código no TFS, né, no Team Foundation Server. Quando você coloca uma solução no TFS, ou quando você cria uma solução e você já flaga ela como para ser criada dentro do Team Foundation, toda e qualquer alteração que é feita no seu código vai ser observada pelo Team Foundation, né? Na verdade, ele não vai verificar as alterações. Ele vai verificar que você alterou um arquivo e que você quer subir ele ou quer desfazer as alterações, né? Então, quando você faz uma alteração num arquivo que está travado, ele tem todo arquivo que está sob vigilância do TFS tem um cadeadinho azul do lado. Fica um cadeado do lado esquerdo do nome do arquivo. Quando você altera um arquivo, ele deixa de ser um cadeado azul e passa a ser um chequezinho vermelho, né? Então, esse chequezinho vermelho indica que o arquivo está em estado de checkout, tá? Significa que o Visual Studio, o Team Foundation sabe que você alterou aquele arquivo e que você é um dos caras que está na lista dos que estão alterando aquele arquivo. Certo? Beleza. Cada persistência de uma nova versão deverá ser gerada através de um check-in. Então, eu estou com o arquivo checado, né? Eu estou com ele checkout para mim. Aí eu falo, bom, agora eu vou gerar uma nova versão, terminei o que eu estava fazendo e quero persistir isso para que todo mundo possa pegar a minha alteração. Então, eu dou um check-in. No Subversion que vocês usam, o checkout é o Mark IV Edition, alguma coisa assim. E o check-in é o commit. Certo? Beleza. Para continuar explicando aí o que a gente vai fazer, eu preciso começar a explicar o que são work items. Certo? Por que eu já não explico check-in e get latest agora? Porque eu vou associar eles com work items, né? Então, o que é uma work item? Uma work item é uma unidade de trabalho do Visual Studio, tá? do TFS, dentro de um Team Project. Então, tudo que eu preciso relacionar dentro de um Team Project é uma work item, é uma unidade de trabalho. Então, existem diversos tipos de work items, tá? Só que é aí que muita gente faz confusão. Para cada template, o que é um template do Team Project? Eu posso criar um Team Project falando, olha, eu quero que você use o template para Agile. Eu quero que você crie um template para CMMI. Eu quero que você crie um template para Scrum. Então ele vai criar o seu projeto, você fala, a minha empresa usa projetos, metodologia clássica e tem CMMI. Então todo projeto que eu for criar lá dentro, eu crio usando template CMMI. Então ele vai me abrir toda a terminologia do CMMI. Beleza? Ele vai me abrir toda a terminologia do CMMI. Como a gente está trabalhando com Scrum, então eu falo, olha, eu quero abrir um Team Project com metodologia Scrum. Então toda a terminologia de work items que ele vai colocar lá dentro tem a ver com Scrum. Certo? Então olha só. Isso aqui quando você cria um Team Project, é tudo o que você consegue visualizar ou tudo que você consegue criar, ter acesso, gerenciar dentro de um Team Project, tá? A gente está vendo isso aqui agora, os tipos de work items, tá?
Então, eu tenho para Scrum, isso aqui é o modelo, é o template para Scrum, tá? Então, para Scrum eu tenho os seguintes work items. Feature seria requisito ou funcionalidade. Bug, não preciso dizer o que é bug, né? Product backlog, ou seja, é um item que eu vou entregar, é um entregável que em alguma sprint do desenvolvimento eu vou desenvolver. Impediment é um impedimento à execução de uma tarefa que eu registro. Eu preciso registrar que eu não consegui realizar a tarefa tal no dia tal por causa desse impedimento. E a task, que é a tarefa em si, tá? Então, é a menor porção de execução dentro de um work item, é uma task, uma tarefa. Depois disso, eu tenho aqui os elementos do Test Manager. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, as versões Ultimate do Visual Studio, elas vêm com o Microsoft Test Manager. O Test Manager, ele permite, além de gerenciar testes unitários, testes de integração, teste de sistema e teste de aceite, inclusive usando o SpecFlow, o Test Manager permite que eu crie, através do Lab Manager, que eu crie um ambiente de máquinas virtuais para testar o sistema na nuvem. Certo? Beleza. Isso a gente não vai entrar em detalhes. Shared Steps são os passos de teste. Test Cases são os testes, os casos de teste. Feedback Request, Feedback Review é quando você... É uma funcionalidade também do Test Manager, que é você pedir para o testador ou a pessoa que está fazendo o teste dar a sua opinião, dar o feedback sobre a execução daquele teste. Tá? Aí entra Code Review Request, Code Review Response. Isso aqui também tem a ver com os testes, ou seja, na verdade isso aqui pode ser feito até durante o build, a gente vai ver isso essa semana, que é a revisão de código automática que o Visual Studio faz. Tá? Então aqui são os itens de revisão de código. Aí eu tenho aqui, dentro do template do Scrum, ainda tenho relatórios, né? Overview da backlog, sprint burn down, que é como a sprint está sendo executada, né? A queima da sprint, né? A velocidade com que ela está sendo executada, o burn down da release, ou seja, como é que está sendo a entrega dos backlogs, a leitura dos test cases, o progresso do plano de testes, os controles sobre builds, o sumário dos builds, tá? Aqui eu preciso de integração com o Analysis Services da SQL Server, mas são features que eu estou mostrando para vocês que existem. E os dashboards, que é como se fosse um gráfico interativo que mostra como é que está o andamento das releases, das entregas e tal. Certo? Muito bem. Como saber qual work item criar? Então é fácil, ó. Vou dar um overview para vocês, depois eu vou mostrar. Eu vou criar algumas work items no Visual Studio para vocês verem como é que é. Como saber qual work item criar? Quando eu estou fazendo a minha lista de entregáveis, cada item, cada entregável que eu tenho, cada funcionalidade que o sistema vai fazer, não precisa ser necessariamente um entregável, mas cada funcionalidade do sistema é uma work item do tipo feature. Certo?
Ok? Beleza. Aí, já entrando na parte de backlogs. Cada item entregável que eu vou gerar para aquele desenvolvimento em qualquer sprint é um Product Backlog Item. Dentro do Product Backlog Item, eu tenho diversas tarefas. Tá? Então, o que o desenvolvedor vai fazer? Ele vai olhar o backlog que ele tem para fazer na sprint. Aí ele vai olhar as tarefas que ele tem para fazer. Aí ele vê lá, bom, primeira tarefa, marca para ele e faz. Terminou a tarefa, marca como resolved, passa para a próxima. E assim vai. Aí ele faz todas as tarefas. Quando o backlog estiver pronto, que a gente costuma fazer, que eu vejo por aí, é passar isso aqui para o responsável pelos testes. Então ele passa o backlog todinho para o cara que é responsável pelos testes. E aí o cara que é responsável pelos testes vai fazer os testes. Se fechar tudo bonitinho, aí ele vai lá e coloca um resolved no backlog. Desculpa, o backlog é closed. Fecha o backlog, ou seja, o item foi desenvolvido, foi entregue. Testado e está entregue. Se ele acha um bug, ele pode, dentro do backlog, associar um bug. Ou externamente, criar um bug sem estar dentro do backlog. Aí vai da política da empresa. Né? Lá onde a gente trabalha, a gente faz fora do backlog. Mas se você fizer dentro também, dá certo. O responsável pelo teste ele vai testar O backlog. o backlog, mas a partir dos testes já foram feitos, para cada tarefa. Então, as tarefas elas vão gerar código. Os códigos geram testes unitários. Então, os testes unitários quem faz é o desenvolvedor. É o desenvolvedor. Então, por isso que o testador nem olha para a tarefa. Ele olha para o backlog. Ele vai testar o backlog. Ele já escreveu o caso de teste do backlog. Ah, ele que escreve o caso de teste. É. Pode ser com SpecFlow. Né? Geralmente o SpecFlow pode ser usado tanto pelo analista de teste quanto pelo próprio Project Owner, o PO. Tá? Então o PO pode criar o SpecFlow e o testador escrever o código para testar. Ou o PO faz tudo, ou o testador faz tudo. Ou o testador chama um desenvolvedor para ajudar a desenvolver os testes. Entendeu? Bom, e aí quando eu crio um bug, eu posso associar uma tarefa para a resolução do bug. Geralmente isso não acontece. Né? Vejam que a tarefa é o menor item de dentro do template do modelo de Scrum. Certo? Então, geralmente quando eu abro um bug, quando o testador abre um bug, a equipe de qualidade abre um bug, você vê lá, ele, na descrição do bug ele põe não exibiu validação do campo quando entrei com valor tal. Né? Ou validação não funciona com caracteres inválidos. Alguma coisa. Ou seja, de cara vai lá e resolve o bug. Se for um bug muito complexo, você, o desenvolvedor, ou qualquer pessoa que esteja envolvida, pode criar as tarefas para organizar, né? Então, fala, pô, esse bug aconteceu porque eu comi bola aqui, aqui, aqui. Então, vou ter que fazer isso, depois isso, depois isso. Ele cria as tarefas para a resolução do bug. Fechou todas as tarefas, retorna o bug para a equipe de testes, para a equipe de qualidade ver se foi realmente corrigido. A equipe de qualidade aprovou, dá o bug como resolved. Tá? Quando eu falo assim, põe o bug como resolved, como active, como closed, cada work item tem um estado.
Ele tem duas características principais. Uma work item, ela tem, na verdade são três. Tem nome, quatro se contar o ID, vai. Então tem o ID, o nome da work item, quem é responsável por ela e o estado dela. Certo? Então eu posso abrir o work item e deixar sem responsável, que aí o primeiro que passar pega e fala, não, eu assumi essa bucha. Tá? Então, aí o primeiro cara aqui, aí vai ser ponto dele, lógico. Que isso tudo fica registrado, quem está fazendo o que, como, quando e onde. Né? Beleza. Aí, eu estou mexendo na tarefa, por exemplo, a tarefa está ativa. Eu estou fazendo. Eu não estou fazendo a tarefa, ela está ativa, só que sem nome. Não põe ninguém lá no nome. A partir do momento que eu ponho o meu nome, quer dizer, eu estou mexendo na tarefa. Resolvi a tarefa, resolved. Passo ela de estado, ponho para resolved. Quando é backlog, quando é product backlog, ou seja, eu fechei todas as tarefas de dentro daquele backlog. Então aí eu passo o backlog para a equipe de testes. Certo? E por último, o impedimento. O impedimento está aqui numa seção chamada Issue Tracking, que é rastreamento de problemas. Né? Que significa o seguinte: se ao tentar resolver uma dessas tarefas, eu não conseguir por algum motivo, eu, desenvolvedor, ou eu, testador, abro uma work item do tipo impedimento, que é um termo do Scrum. O Scrum tem um entregável, inclusive, que é um impedimento. Quem resolve impedimento? Scrum Master. Certo? Vocês conhecem bem os papéis do Scrum? Então eu vou falar os papéis do Scrum para vocês. Vamos ver se vocês lembram. Project Owner, PO, é o dono do projeto. Pode ser o cliente, pode ser uma pessoa da tua empresa que tem contato direto com o cliente, mas ele necessariamente tem que fazer parte da sua equipe. Porque é o PO que bate o martelo. Então é melhor até quando o cliente é o PO. Ele tem que fazer parte da sua equipe. De preferência sem estar perto até. Tá? Depois, equipe de desenvolvimento. É a equipe que efetivamente desenvolve o sistema. Equipe de qualidade. É quem testa o sistema. Certo? E Scrum Master, que é o cara que resolve os problemas para a execução de qualquer tarefa, de qualquer papel do projeto. Então, se o PO está com um problema, ele recorre a Scrum Master. Se o desenvolvedor está com um problema, ele recorre a Scrum Master. Se o testador está com um problema, ele recorre a Scrum Master. Certo? E aí, além desses papéis, você tem os sponsors, né? Os stakeholders, que a gente chama. Stakeholders que são os patrocinadores do projeto. As pessoas que estão bancando e que estão diretamente interessadas na resolução e na entrega do projeto. Então, quando eu crio um work item, quem geralmente faz o papel de Scrum Master é o gerente do projeto. Né? Então, geralmente, quem faz esse papel. Só que não precisa necessariamente ser o gerente. Aliás, é até melhor se não for. O Scrum Master tem que ser... Existe certificação para Scrum Master. Né? Então, tem que ser uma pessoa que entenda muito bem o processo do Scrum e entenda os processos da empresa para conseguir resolver. Então, minha máquina quebrou. É um impedimento.
Fui ligar a máquina de manhã, tela azul. É impedimento. O servidor está fora, não consigo obter dados para teste. Impedimento. Então, tudo isso vão se abrindo impedimentos. E quem resolve os impedimentos é o Scrum Master. Tá? Então, geralmente, quem cria feature e backlog é o Project Owner. Quem cria as tasks pode ser tanto o Project Owner quanto os desenvolvedores. Quem cria os bugs geralmente são os testadores, analista de teste. Essas tarefas podem ser criadas pelo testador ou pelo desenvolvedor. E os impedimentos, quem cria, pode ser qualquer um que cria. Só que quem resolve é o Scrum Master. Certo? Muito bem. Então, de novo, para frisar bem. Para requisitos, no nosso caso User Stories, utilize o Work Item Feature. Certo? Para funcionalidades intergáveis, dentro de uma sprint, utilize o Work Item Product Backlog. Product Backlog é aquilo que eu quero que seja desenvolvido nas sprints, como entregável. Para bugs, falhas encontradas em qualquer etapa, use o Work Item Bug. Em qualquer etapa. Tá? Se o testador estiver lendo as features e achar uma falha na especificação da feature, ele pode abrir um bug. É o que a gente chama de teste de requisitos, ou teste de funcionalidade. Que no vModel, lembram do vModel? É o último teste que é feito. Mas, na verdade, é o primeiro a ser gerado. Então, os testes de aceite são os últimos testes a serem feitos. Só que são os primeiros a serem escritos. Porque os casos de teste de aceite são baseados nos requisitos, nas funcionalidades, nas histórias. Certo? É importante que isso fique bem claro. E é importante que, por exemplo, vocês tenham uma empresa que não tem equipe de teste, uma equipe de qualidade. Seria importante se uma pessoa do time ficasse responsável por isso. Nem que seja part-time. O Ale ou alguém auxilia vocês nisso? Faz esse papel, uma coisa assim, de vocês? Ou qualquer outro? Não. Todos fazem. Só não faz o cara que desenvolveu lá para ela. O nosso time, como ele fica em contato direto com a Oi, ele que está fazendo, está ajudando pra caramba, porque ele não programa. Então ele não cai em vício que a gente cai. E aí ele vai testar coisa que realmente a gente não pega. Exatamente. Está ajudando pra caramba a gente. Porque uma coisa... Mas a gente testa assim, mas quem dá o aceite final é o DJ, ele testa junto depois. Isso é importante. Uma coisa é teste de desenvolvedor. O desenvolvedor não está ali para testar o sistema. Ele está ali para ver se funciona. Não é escopo dele ver se tem falha. Ele está ali para ver se o sistema funciona. O desenvolvedor um pouco mais precavido, ele já antecipa e já vê se a validação está funcionando direitinho, coloca uns dados mais escroto lá para testar, força um pouquinho para ver se dá alguma falha. Agora, quando cai na mão do testador e do analista de testes, aí eles vão estressar o negócio. Então, é importante que você tire o foco. O desenvolvedor não testar 100% do código. Quem tem que fazer isso é o testador. Mesmo porque testar 100% do código não existe, né? Você tem testes que fazem cobertura do código, mas 100% das possibilidades num sistema é impossível. A não ser que seja um sistema de lista telefônica, muito simples, né? Uma coisa bem trivial.
Agora, sistemas complexos é impossível testar tudo. Você testa o que tem maior probabilidade de gerar falha. Certo? Para tarefas de desenvolvimento, inclusive etapas para correções de bug, utilize o Work Item Task, que é a Work Item mais simples do template de Scrum. Certo? A nível mais baixo. Para problemas desculpa, está errado, não é issue, é impedimento. Eu não sei o que eu fiz aqui. Bom, enfim, depois eu corrijo. Para problemas e assuntos que impedem o prosseguimento de uma ou mais atividades, utilize o Work Item impedimento, não é isso, tá? Impedimento, eu já vou corrigir isso aí. Bom, eu vou fazer então com vocês aí umas Work Items. Deixa eu só tomar uma água aqui. Quem tem o Visual Studio e quiser fazer, por favor. Vocês já criaram um projetinho particular? Então nós vamos usar esse projetinho particular. Vou dar um stop aqui na gravação.